Olá, meus amigos do canal G. Vital. Eu gostaria nesse vídeo de começar fazendo uma pergunta. Muito embora eu saiba que hoje no Brasil se tornou um risco você fazer qualquer questionamento a certas autoridades, porque geralmente todo questionamento é tido como um ataque à democracia. Tudo que se fala é um ataque às instituições democráticas. Mas a minha pergunta é a seguinte: aonde está a maior covardia? Em algumas decisões do STF? Ou em nós brasileiros que assistimos tudo calado como se não tivesse nada a ver com a gente? Ou como se as injustiças praticadas não doessem em nós, não nos afetassem pelo menos como cidadãos, como seres humanos? Eu me refiro aqui, recentemente, dentre tantos casos, a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, que é tratado como um blogueiro qualquer, que a imprensa sequer o trata como jornalista porque não convém. Nós sabemos que a prisão do Oswaldo Eustáquio não é porque ele é criminoso, ele não cometeu nenhum crime. Agora, ainda que ele tenha transgredido alguma regra imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ele não foi preso porque ele é um criminoso. Ele foi preso porque o STF quis prendê-lo. Porque de alguma forma ele incomoda. Não sei exatamente a razão, mas no mínimo porque ele é um conservador. Ou será que nós não percebemos que existe uma perseguição em curso aos conservadores nesse país e talvez no mundo? Isso é nítido, isso é óbvio. Mas aqui eu queria deixar bem claro, tanto para as autoridades da CPI, CPMI das fake news, como do próprio inquérito das fake news, que está lá no STF, eu queria dizer que existe uma diferença entre discurso de ódio e discurso de indignação. Porque tudo que nós falamos é discurso de ódio. Tudo que nós, conservadores, falamos é discurso de ódio ou é ataque às instituições democráticas. Mas nós temos o direito de ficarmos indignados porque nós estamos percebendo o que está acontecendo. E nós queríamos ter pelo menos esse direito de nos indignarmos. E aqui eu queria fazer uma segunda pergunta. Se realmente há uma preocupação com o país, se realmente há por parte do STF uma preocupação com a seriedade, com a democracia, com a justiça, com a corrupção, eu pergunto aos senhores, por que é que tantos políticos acusados de desvio de bilhões de reais no montante, tantos políticos acusados de corrupção, de propina, de envolvimento em tantos problemas envolvendo dinheiro, por que é que eles não foram condenados pelo STF? Por que é que a grande maioria teve seus processos prescritos? Prescreveram, simplesmente não foram julgados. E estão livres e soltos, desfrutando dos milhões que foram acusados de terem desviados. Será que se vocês realmente se preocupassem com o país e com a saúde pública, porque agora a pandemia é uma preocupação de todos, porque esses milhões de reais poderiam ter sido investidos na saúde? Esses milhões de reais que foram desviados e que existem tantas acusações de propina nesse país, nesse Congresso, dinheiro que era para estar na saúde. Centenas de pessoas morrem por ano por falta de atendimento, por falta de condições, com tantos milhões sendo desviados. E agora existe esse pretexto de preocupação com a saúde para colocar sobre nós uma imposição de vacina, uma imposição da nossa forma de andar, de agir, de onde devemos andar, de se acabar com aulas para crianças. Será que realmente os senhores querem que a gente acredite que vocês estão preocupados com a saúde? Ou será que o Covid-19 não é um pretexto para tantas outras coisas, como vimos aí? Os milhões desviados, na compra de equipamentos para o combate à Covid-19. Senhores ministros, parem para pensar numa coisa. Nós temos inteligência suficiente para analisar todos esses pontos, todas essas causas, e nos sentimos indignados. Eu pergunto aos senhores,
Por que é tanta rigidez para um, rigidez penal para um, e tanta flexibilidade para outros? Por que para um tudo é tão difícil e para outros tudo é tão fácil? Eu fico pensando, o Covid-19 foi razão para se soltar tantos presos. O Edson Fachin recentemente determinou que presos que fazem parte do grupo de risco que fossem soltos. Ou seja, enquanto nós, famílias, cidadãos, somos obrigados a nos trancar dentro de casa num lockdown desnecessário, os presos são colocados nas ruas sabendo que não vão ficar em casa. É uma inversão absurda. Isso nos incomoda, isso nos deixa indignado. Aqui não há ódio não, ministros. Aqui não há ódio não, parlamentares da CPMI da fake news. Aqui há indignação. O próprio STF, há poucos dias, determinou que se soltasse presos que tivessem dependentes menores de 12 anos, como se esses presos fossem ficar em casa. O que não falta é motivos para colocar criminosos nas ruas. Eu me lembro que assim que o Covid-19 apareceu, salvo engano, foi em abril, maio, eu me lembro de um caso de uma menina de 18 anos, Jennifer Modesto, o nome dela, foi estuprada, estrangulada com o cabo do próprio celular por um estuprador que havia saído do presídio menos de 24 horas antes por causa do Covid. Aquele grupo de presos que foi solto, sabe, por causa do Covid-19, para preservar a segurança dos criminosos. Essa menina foi estrangulada, estuprada, morta por alguém que havia sido preso por estupro e que só foi preso porque tentou cometer outro estupro, ou seja, um estuprador, quanto mais, foi colocado nas ruas por causa do Covid-19, enquanto um jornalista, sem ter cometido um crime, continua preso até sofrer um acidente dentro da cadeia. Isso é para indignar, senhores. Eu gostaria que os senhores pensassem que nós percebemos todas essas coisas. Há poucos dias atrás, o STF proibiu operações policiais no Rio de Janeiro em tempo de pandemia, atendendo a um partido de esquerda. Proibir operações policiais nos morros do Rio de Janeiro com pretexto de pandemia e de que balas perdidas atingem pessoas, como se as balas fossem sempre culpa da polícia. Eu pergunto aos senhores, será que é razoável? Será que é inteligente? Será que os senhores querem que nós acreditemos que realmente justifica proibir operações, dando total liberdade a criminosos traficantes que viciam crianças, que trazem um problema para dentro dos lares, que enriquecem às custas do vício de muitos jovens? Proibir que a polícia haja em cima de pessoas que andam poderosamente armadas? Senhores ministros, façam o que quiserem, mas não queiram obrigar que nós, cidadãos de bens, acreditemos que isso é para o bem da população, porque não é. Isso não passa de um projeto socialista de desencarceramento, porque essa população, ou melhor, toda a população criminosa, fazem parte desses movimentos sociais de direitos humanos, que foram criados para juntar esses grupos como militantes socialistas. Porque são esses criminosos que vão apoiar esses grupos, que votam em certos políticos porque se sentem amparados. Enquanto nós, cidadãos de bens, corremos o risco de ser presos por emitir opinião. Somos presos dentro de nossas casas, somos orientados a não reagir, ou seja, tudo coopera para a facilitação do crime. Todo dia uma política nova de desencarceramento e de facilitação do crime nesse país. Eu fico pensando naquele cabo que morreu, um cabo que havia feito um vídeo falando do risco da própria vida, e ele mesmo foi vítima, sabe, perdeu a sua vida. Me dói o coração quando eu vejo o seu filho dizendo, aquele filho dele, pequeno, deve ter 2 ou 3 anos, dizendo, pai, eu vou amar o Senhor todos os dias. Aquela criança não vai ter mais o direito, de amar o seu pai todos os dias, pelo menos presencialmente não. Eu pergunto ao senhor ministro Edson Fachin, isso não incomoda o senhor?
Será que se essa política não tivesse sido imposta de proibição, será que aquele criminoso não poderia ter sido preso? Mas ninguém está preocupado com a vida de um policial. A vida de um policial não importa, seja ele negro ou branco. Por que há tanta facilitação para soltar criminosos, e enquanto que um jornalista que é tratado como blogueiro pela própria imprensa, pelos próprios jornalistas, simplesmente porque discordam do seu viés político, desrespeitam, fazem descaso, porque para o socialismo o que importa é aquilo que importa a causa. Stalin já dizia isso. O que é moral para Stalin? Moral para Stalin é tudo aquilo que coopera para destruir a antiga sociedade e criar a sociedade comunista. Foi ele quem disse isso. Ou seja, o que importa para o socialismo não é se está certo ou errado, não é se é jornalista ou não, não é se é preto ou branco, se é rico ou pobre, se é homossexual ou heterossexual, não importa se é homem ou mulher. O que importa é se o fato ele colabora com a causa socialista, com a causa revolucionária. É isso que está em jogo nesse país. Aí eu volto à minha pergunta. Aonde está a maior covardia? Em algumas atitudes do STF ou em nós que nos calamos, que temos medo de nos expor? Nos calamos diante de tantas injustiças. A gente fica analisando tudo que é contra o conservadorismo, tudo que é contra os parlamentares de direita, tudo que é contra os youtubers de direita, tudo que é contra qualquer movimento de direita, todo mundo se cala. Os discursos de ódio, basta abrir a internet para ver quantas pessoas apoiando a facada em Jair Bolsonaro, quantas pessoas torcendo para que ele morresse de Covid, tantas manifestações violentas. Nós vimos vídeos de pessoas brincando de jogar bola com a cabeça de Jair Bolsonaro. Nós vimos pessoas brincando de arrancar a cabeça do presidente da República e ninguém diz nada. Isso não é discurso de ódio. Senhores ministros, eu queria concluir conclamando os senhores a que pelo menos tenham consciência de entender que nós percebemos todas essas incoerências, todas essas injustiças, todas essas limitações contra nós, todos esses cerceamentos, todas essas proibições, todos esses discursos de que somos acusados, de fake news, discurso de ódio e tantas outras coisas. Há um movimento global contra os conservadores. Quem estudou o mínimo sabe disso. Eu só queria que os senhores soubessem de uma coisa. Nós respeitamos os senhores enquanto autoridade, mas nós percebemos tudo o que está acontecendo nesse país e no mundo. O que nós gostaríamos de ver é que o jornalista Oswaldo Eustáquio fosse tratado como de fato um ser humano, fosse tratado com a dignidade que ele merece. Tanto quanto vocês olham para esses criminosos de verdade, que cometeram estupros, que cometeram tráficos, que cometeram homicídios e tantos outros crimes graves. Esses têm sido tratados com direitos humanos, enquanto outros são tratados como se não tivessem direitos humanos. Que Deus abençoe a todos.